Eu digo isso, e por isso eu trabalho com essa terapia, porque é a terapia que mudou minha vida. Eu já tive tentativas mesmo assim de tirar a minha vida, por causa de depressão. Um dos pontos assim, mais pesados que eu tive foi de andar, né, lá no anel rodoviário em Belo Horizonte, de moto, e fechei os olhos. E fui pilotando. Rapaz. De olhos fechados, porque eu não queria mais viver. Essa que é a questão. Esse era o nível que eu vivia, né? Eu envolvi com outras coisas, entorpecentes, essas coisas aí, né? E às vezes eu queria ter uma overdose, acordar e falar assim, opa, eu não estou vivo mais, né? Deitar e acabou. Mas é porque a minha vida não tinha mais sentido. Depois que eu tirei os vermelhinhos de dentro da mente, o que aconteceu? Acabou isso. Hoje, né, eu não tenho vergonha de falar, eu estou com 54 anos, né? Então, com 54 anos, eu tenho um pique de um cara aí de 30 anos ou menos. Eu acordo, às vezes, 5 horas, estou estudando, estou correndo atrás, né? Igual eu falei aqui no início, eu estou fazendo curso de psicologia agora, estou fazendo pós em neurociências. Eu não tinha esse pique há uns 30 anos atrás, aí, sem chances nenhuma. Né? Eu com 30, 35 anos, para mim o mundo já tinha acabado e eu estava aí nesse mundo. Hoje parece que eu sou um adolescente querendo buscar coisas e coisas. Por quê? Eu reestruturei meu psiquismo tirando tudo isso através da terapia TRG. Você tem pacientes que voltam e querem voltar sempre, e tem pacientes que vão a primeira vez e acham aquilo estranho e não quer voltar? Como é que é? Não. No início da minha carreira acontecia muito isso. Hoje já não acontece mais. Por quê? Porque isso aqui que eu estou passando para vocês é só um vislumbre do que eu passo para ele na primeira sessão. Na primeira sessão eu chamo, né, nós chamamos de psicoeducação. Nós vamos mostrar para aquela pessoa onde ela está e onde ela pode chegar. Aí a pessoa sai dali, sabe, deslumbrada com aquilo. Ela fala, não, eu quero. É claro que vai ter no processo alguma pessoa que vai acabar desistindo. Porque eu não vou negar, né, não vou esconder de ninguém. Tem momentos que dói a terapia. A terapia vai doer. Só que nós temos uma frase, vai doer muito para não doer nunca mais. Aí eu falo para a pessoa, se agarre no nunca mais. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu agarrei no nunca mais e nunca mais eu senti dor. Só para vocês terem ideia, se eu fechar meus olhos aqui e começar a lembrar da minha mãe indo embora, aquela cena triste, eu não sinto nada. Eu me tornei um psicopata com ausência de sentimento? Não. Simplesmente é porque foi reestruturado isso aí. E isso trouxe uma marca tão grande para mim que eu fiquei 25 anos sem conversar com a minha mãe. Depois que ela foi embora, eu parei de conversar com ela. Não queria papo, sabe? Isolei totalmente dela. Mas depois a gente fez as pazes, aquela coisa toda, né? Então, terminou bem a história. Só que isso aí era para ser hoje um trauma muito forte na minha vida. Era para mim não conseguir relacionar com ninguém, porque eu era assim, não conseguia relacionar com ninguém. Tinha o estupim muito curto. No trânsito, então, se alguém me fechasse, eu queria... Ô Elias, a gente tem visto muita gente dizer também o seguinte, hoje em dia a gente quer muito poupar, a gente se poupar nossos filhos, por exemplo, né, de que eles... poupar da maldade do mundo, vamos dizer assim, né? Meu filho não pode sentir dor, meu filho não pode ter trauma nenhum, meu filho não pode ser maltratado. E essa preocupação, a gente talvez não esteja fragilizando demais até as pessoas que a gente gosta, ou nos fragilizando também, porque... A terapia, ela propõe você ficar cara a cara com a dor, né? Sim, encarar mesmo, enfrentar né? a dor. Hoje em dia, infelizmente, tem acontecido isso demais. A nossa geração não é tanto assim, mas essa geração mais recente tem uma coisa assim de proteção demais. Então, o que acontece? Quando você protege demais, acaba saindo entre os dedos e a pessoa não consegue ter uma maturidade para enfrentar a vida lá fora. Se o pai hoje, o pai e a mãe sempre está protegendo o filho, né? Um dia desse eu vi um camarada dando uma entrevista, um empresário, e falou que o cara foi fazer entrevista de emprego e a mãe foi junto. E sentou do lado. Aí o cara falou, não, você já está dispensado, amigão. Precisa nem fazer entrevista. Precisa nem fazer entrevista, você depende da sua mãe para tudo, entende? Ou seja, a mãe talvez achou que estava fazendo a maior vantagem aí com ele, mas não está. Às vezes a mãe arruma a cama da criança, serve a comida, põe na mãozinha dele. Às vezes a criança já tem 20 anos. Isso é criança de 20, 30 anos, tem uns que tem mais ainda aí. E a mãe está tratando, não cortou ali o cordão umbilical, então tem que cortar. E a terapia TRG, ela não fica tipo assim, olha ali, tá vendo? Não, nós te levamos lá, te colocamos de frente com o problema. Porque na verdade é o seguinte, quanto mais você foge do problema, mais ele te atormenta. Eu não sei se vocês já viram, né? Eu como fui
pivete aí de rua, né, lá na minha infância, quando um cachorro estava na rua, ele começava a querer me atacar, eu batia o pé para ele. Sai pra lá, cachorro. Aí saí correndo, eu fingia que ia pegar uma pedra, né? Ele fugia. Agora, se você... Fingir que pegar uma pedra funciona. Funciona. Eu já fiz isso. Funciona mesmo. Mas é o que acontece? Só que se você não faz isso, o cachorro te ataca, ele te morde. Então, a terapia é mais ou menos isso. Quanto mais você foge dela, ou você tenta amenizar o problema, aí que você sente dor. É aí que o gatilho fica dentro de você. É aí que você não resolve seus problemas e não sai. E só, né, eu acho que o nosso tempo já está até acabando aqui. Rapaz, mas tá bom demais. Isso aqui, eu fico aqui a noite inteira te ouvindo. Mas olha só, tem uma curiosidade que as pessoas têm, tipo assim, mas essa terapia leva quanto tempo, né? Quanto tempo leva a terapia? Porque hoje em dia é assim, nós estamos na geração miojo. Todo mundo quer tudo em 3 minutos. É verdade. Aí tem gente que chega, será que uma sessão já resolve? Eu falei, não. Na internet o pessoal quer em 30 segundos, né? 30 segundos? Meu Deus, na internet é assim. Então, essa geração, e a maioria das pessoas querem assim, eles querem chegar, tem 60 anos e quer resolver 60 anos em uma sessão. Isso aí não existe. Se alguém está prometendo isso aí, eu vou falar abertamente. Está te enganando, está tomando seu dinheiro. Então não caiam nessa aí, porque isso aí é furada. Eu vi um casal que foi um dia desse aí num programa, eu não vou falar qual, mas não é TV não, uma imersão lá, né? Não se preocupe. Imersão é a palavra da moda, né? Imersão, né? E eu fui lá na imersão, cada um pagou R$10 mil. Você tá louco? Aí voltou, nossa, minha vida mudou, chegou lá, pisei, tem caco de vidro em brasa, e eles fazem uns negócios lá assim, que a pessoa acaba fazendo isso. A vida mudou, ele perdeu R$10 mil. R$10 mil. Mudou. Aí disse que mudou, tá? Passou menos de 2 meses, a pessoa estava lá sentindo as mesmas coisas, ela só foi gerada uma emoção nela naquele momento, e ela, tal. E a terapia TRG, ela não é uma terapia longa, ela é considerada breve em comparação a outras terapias, né? E não custa R$10 mil, não? E não custa R$10 mil, é muito mais barato, né? E eu sempre falo, né? Tem que dar prioridade para a nossa saúde. Tem pessoas que falam assim, não, eu não posso, eu vou investir nisso. E eu conheço pessoas que estão 3 meses deitadas numa cama e não conseguem levantar. Tá? Eu vou até citar aqui uma pessoa que ela me autoriza a falar isso já. Ela era personal, dona de academia, pessoa que malha, tem uma boa alimentação, e ela tinha 3 meses numa cama por problemas emocionais. Então, por quê? Não deu prioridade para o emocional. Então, olha só, eu como psicanalista, eu vou falar algo aqui que os psicanalistas vão ficar bravos comigo. Nós sabemos que a média, mais ou menos, é 1/3 da idade da pessoa para ter uma melhora. 1/3. A pessoa tem 30 anos, eu vou dar alta para ela quando ela estiver com 40. É muita coisa, eu acho muita coisa. Então, o que acontece? A terapia TRG ela não trabalha assim. Como ela tem as 5 etapas, quando você chegou aqui, você tem alta. Então, você tem que se entregar ao processo, né? Então, a média, eu já atendi pessoas que foram 3 meses de tratamento e ela está livre de tudo. E qual a idade mínima assim, que você acha que dá para poder fazer a terapia e ter já algum resultado? A idade mínima, nós atendemos crianças a partir de 3 anos de idade já até. 3 anos de idade. Muito novo, né? 3 anos e o limite final não tem disso também não. Só que o atendimento à criança é diferente do atendimento ao adulto, né? No atendimento à criança a gente usa muito isso, é bem lúdico. Você leva os brinquedinhos de volta pro Miguel ou você já... Isso eu tenho que levar, porque senão o Miguel, esse aqui até que ele acabou me doando, mas esse aqui... Tem que voltar. E esse aqui é difícil de achar, já até procurei na internet, mas não, esse aqui é meu. Sabe por quê? Que esse aqui é como se fosse uma camada de cebola, tá vendo? É verdade. A cebola tem um núcleo, mas né? explica muito bem. E a TRG ela vai tirando as camadas até chegar no núcleo. Então, achei isso aqui perfeito. Então, muito didático. Não muito devolvo didático. mesmo isso Doutor, aqui. A terapia, a gente está percebendo que ela é eficaz no emocional, na ansiedade, na depressão. Tem mais alguma coisa que a terapia corrige? Eu sempre digo o seguinte, se for de ordem emocional, eu até brinco, né? É como se fosse um trator, aqueles trator que vai raspando assim a terra na rua e vai pegando tudo, todo o problema emocional. Eu, né, já tive, como eu falei aqui, depressão, ansiedade, pânico, fobia social, agorafobia. Eu atendo pessoas, já dei alta pessoas que tinham fibromialgia. Fibromialgia, nem a ciência sabe explicar de onde vem. Nós, terapeutas, nós acreditamos, né, a origem da fibromialgia no emocional.
Então tem muitas pessoas que já saíram, não tomam medicamento nenhum mais, que tinha fibromialgia. Fibromialgia normalmente acomete pessoas que carregam a família nos ombros, tem um peso, né? Às vezes tem um marido que não gosta de trabalhar e a mulher só que trabalha, então, porque atinge mais mulheres, né? Mas tem homens também. Mas dói o corpo inteiro. Quem tem fibromialgia sabe que a coisa é terrível. Então, tudo que vem do emocional vai ser resolvido com a terapia TRG, porque ela pega tudo, né? Porque às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, eu tenho enxaqueca, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Será que vai resolver? A resposta é essa. Se for do emocional, vai resolver. E resolve. E é possível fazer a prática sozinho em casa? Não, eu não recomendo fazer, né? Apesar que a pessoa que começa a fazer o tratamento com a gente acaba, às vezes, arriscando lá fazer, né? Eu não recomendo porque tem que estar dentro do ambiente terapêutico. O terapeuta, ele sabe o momento, por exemplo, de eu pedir para você para fazer uma respiração, porque, olha só, quando você fecha os olhos, o seu inconsciente acha que está acontecendo tudo novamente. Ele pode te dar um gatilho pesado de você somatizar, ficar com dificuldade. Se você está sozinho em casa, como é que você vai fazer para sair daquilo ali? O terapeuta da TRG certificado, ele consegue te tirar desse problema, dessa somatização ali. É por isso que não é recomendável fazer sozinho. É tão simples a terapia que eu passei para uma moça na primeira sessão como é que fazia, a gente fez ali o processo e ela tentou fazer em casa. Que ela pensou, vou fazer em casa, é tão simples, né? E quando ela fez, ela ficou assim, ó. Essa terapia é perigosa, deixa a pessoa torta? Não, ela já ficava assim todas as vezes que ela tinha uma crise de ansiedade. Então ela foi tentar fazer sozinha, deu um gatilho nela, ela não soube sair daquilo e parou no hospital. Você usou aí a figura dos ombros, né, que suportam muito peso. Eu fui buscar aqui, eu me lembrei do poema do Drummond, né, que ele fala, os ombros suportam o mundo. E aquele, alguns trechos do poema, ele fala, ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes, és todo certeza, já não sabes sofrer e nada esperas de teus amigos. Quer dizer, bem bom do que você falou mesmo, né? O estado emocional que a pessoa fica. Fica, é isso mesmo. O estado de tanto peso. Eu acho que ele retratou muito isso no poema. Ele retratou bem, muito bem. Eu nem conhecia, eu vou até guardar isso aí depois. É porque eu vou usar aí para poder explicar isso para as pessoas, que a pessoa carrega tantas coisas ali que o físico não aguenta. O físico, em algum momento, ele começa a gritar. E quando ele começa a gritar, ele está te dando um alarme, está dizendo assim, você não está bem, vai se cuidar, procura uma terapia. Só que o que acontece? A maioria das pessoas não dão prioridade para a terapia. Elas esperam cair numa cama, perder um emprego, perder um casamento. Aí sim eles querem procurar terapia. Aí, no desespero, querem resolver aquilo ali na hora. E não é assim. Esse que é o problema. Precisa já cuidar antes, né? Eu falo, todo ser humano precisa de terapia. Talvez você está bem, né? Está tranquila, mas tem que limpar, tirar o quê? Os vermelhinhos que entraram aí na sua mente desde quando você era criança. Tem pessoas que não conseguem andar de moto e ela não sabe por quê. É porque lá quando era criança caiu de bicicleta e ficou congelada, ficou com medo. Você falando isso aí, eu tive um problema com andar de bicicleta, eu fui aprender a andar de bicicleta com 20 anos de idade, mas aí não era inconsciente não, era um medo consciente, né? Eu olhava para a bicicleta e falava, nunca mais vou montar numa dessa. Até que um dia eu resolvi, né, com o meu irmão quase que me obrigando, aos 20 anos eu aprendi a andar de bicicleta. Foi uma cena vexatória, assim, né? Todo mundo aplaudindo na rua, aquele brutamonte já. Então tem pouco tempo, é 20 anos, tem uns 5 anos que aconteceu. Mas isso. É mais ou menos isso. Essas questões, igual você disse, não foi um trauma, né? Mas, às vezes, pode ter coisa aí que você nem sabe que te levou a ter o medo de andar de bicicleta. Por exemplo, eu sempre tive medo de andar de avião. E eu sei agora, né, depois de terapia, eu sei qual é o momento que eu comecei a ter medo de avião. Eu assisti o filme La Bamba, não sei se vocês assistiram, Nossa. né? Com Rick Valens. Então, o que acontece? Ele tinha pesadelos, sonhos lá, que se um dia que ele entrasse no avião, o avião iria cair, ele iria morrer. E aconteceu isso o dia que ele entrou. E é uma história baseada em fatos reais, né? Então, eu assisti aquele filme e eu era entre aspas, né? O Rick Valens daquela época ali, né? Porque, coitado de mim, né? O Rick Valens é um cara bonitão, tupete, né? Eu já estava começando a ficar careca naquela época. Mas aí o que acontece? Eu andava com violão nas costas, igual o Rick Valens, aquela coisa toda. E eu pensava, poxa, a minha história vai repetir. Isso inconsciente. Eu descobri na terapia que eu tinha medo de entrar no avião, e a primeira vez que eu entrei dentro de um avião,
Eu não sei se vocês já viram aquele programa de aeroporto, que eles ficam lá procurando as pessoas que estão levando entorpecentes. Foi mais ou menos aquilo ali. Me pararam, tiraram até minha roupa, aquela coisa toda. Nossa, sou azarado mesmo. Mas é porque eu dei indícios. Eu fui no banheiro mais ou menos 10 vezes lá no aeroporto de Confins. Toda hora indo no banheiro, suando o tempo todo, agitado. Mas por quê? Por causa do medo do avião. Aí eu fiquei suspeito, né? E quando eu entrei no avião, eu achei que eu iria morrer. Porque meu peito parece que tinha um tijolo aqui no peito. E eu comecei assim, ó. Eu pensei em pedir para parar o avião. Para você ser socorrido. É igual quando você está na montanha-russa, né? Você está na montanha-russa, aí você já está ali, você pensa, será que tem gente de mandar parar? Não, começa a gritar. E eu já estava ali, e eu fiquei muito nervoso dentro do avião, porque tinha um cara do lado com um notebook ali. Né? Aquilo me irritou, de ver o cara calmo. Como é que o cara consegue ficar calmo? Minha mulher lendo um livro e eu lá, assim, assustado, tremendo. Fui para Guarulhos, foi 1 hora, parecia que foi uma eternidade. Ou seja, era gatilho. Hoje em dia, se for para entrar no foguete e ir para a Lua, eu vou. Ou seja, era um trauma que estava dentro da minha mente e eu nem tinha andado de avião. Foi criado. Doutor, a gente vê que tem jeito para tudo, né? Tem jeito sim. Se você está depressivo, você pode procurar um médico, você está com o emocional abalado, você pode procurar. Sim. Então, em todas as áreas. E quantas vezes a gente está com peso nas costas e não sabe o porquê que é, né? Até imagina que seja outras coisas, né? Sim. E o que mais consola a gente é saber que tem profissionais competentes que estudam, né, para trazer o melhor, né, para os seus pacientes. Você percebeu quantas vezes ele falou a palavra conceito? Umas 4 ou 5 vezes. Foi. Que bacana, né? Eu acho que é porque está bem na minha frente o conceito, né? O pessoal não está vendo, mas porque está dando para ver o conceito, muito legal. Quero te agradecer por ter deslocado lá de Mantena para estar aqui com a gente. Espero que tenhamos outras vezes, né? Como diz o Carlos, é um assunto muito bacana, um assunto altamente relevante, né, Carlos? Principalmente nos dias de hoje. E a maneira como ele se expressa, né, sinceramente, eu ficaria aqui mais umas 3 horas a gente conversando. Não precisava nem de cerveja, né? Pra poder bater. Mas muito bom mesmo e bacana, foi legal descobrir. Vou até ler mais sobre TRG, porque é muito bacana. É muito bom porque inclusive esse espaço foi cedido para poder falar um pouco da TRG, é bom para as pessoas conhecerem, porque muitos não conhecem, estão aí sofrendo, outros até pensando em tirar a vida. Não faça isso. Tem como sair disso tudo e eu sou um exemplo vivo disso, que dá para sair com a TRG. A TRG ela veio para ficar, né? E só para terminar mesmo, você viu que eu falo muito, né? Tem pessoas que falam assim, mas como é que isso aí tem alguma questão científica? É tudo baseado na neurociências, tá? E é claro que com o método da TRG, e já tem trabalhos, artigos, resumos científicos publicados sobre essa terapia, apesar dela ser nova aí no mercado. Então ela chegou para ficar mesmo e é eficaz, resolve. Ela é breve e eficaz. Eu falei lá que na psicanálise às vezes é 10 anos, 8, 10 anos, né? Na terapia TRG é no máximo aí 1 ano, 1 ano e meio, no máximo. Pode ser que em 3, 4 meses, eu fiz o meu reprocessamento em 6 meses. 6 meses eu me livrei de tudo, de medicamento, de tudo. Doutor, o senhor falou algo que chama atenção. A gente tem percebido que o número, né, de suicídio tem aumentado muito e o senhor falou que a terapia TRG tem uma forma de tirar as pessoas de querer fazer o suicídio. A pessoa que está nessa situação, é muito difícil ela procurar um profissional. E nesse caso, aí precisa da família também ter um olho clínico em cima disso, que às vezes nós estamos vendo os nossos amigos, nossos parentes, e eles estão aí, e você não sabe que eles estão com depressão, com ansiedade. Por exemplo, tem um sintoma da depressão, que é a anedonia, que a gente chama, que a pessoa perde o prazer de fazer coisas que ela gostava de fazer. Aquela pessoa que gostava de ir num barzinho não vai mais, aquela pessoa que gostava de ir numa festa não vai mais, mas você olha para ela está normal. Só que a depressão já está dentro dela, já está instalada. E tem um detalhe, vou falar algo que é um pouco polêmico. Polêmico assim, porque tem pessoas que não concordam. Todo ser humano tem depressão. Por quê? Dentro do conceito que depressão é acúmulo de pressão, vocês têm pressão na vida. Eu tenho certeza que você tem pressão lá no seu trabalho, você também. Eu tenho pressão. A vida em si, né? A vida é uma pressão. Né? Lá de criança, né, o pai e a mãe punham pressão. Arruma sua cama, senão você fica de castigo. Pressão e medo, ou seja, ansiedade também. A diferença é o que é? É que tem pessoas que estão em crise e outras não. Aí o que acontece? Eu ia até trazer aqui, mas olha só, agora é para terminar. Faltou brinquedinho aí, doutor? Faltou brinquedinho. Mas é um brinquedinho simples, mas o copo aqui é o ideal. É o seguinte, quando a mãe e o pai começam a falar, tem que falar, tem que educar o
o filho, vai caindo gotas de pressão aqui dentro, gotas. Aí, gotas de medo. Fica quieto, senão o homem do saco vai vir te pegar, o bicho papão vai te pegar. Você tá pondo medo na cabeça da criança, vai pingando gota. Vai morrer, vai pro inferno. Vai pro inferno, puf. Aí a pessoa, o inferno, como é que é lá no inferno? Queimar, tem um garfo lá. Aí o que acontece? Vai pingando tudo isso. Aí vem a adolescência, o medo de não arrumar um namorado, uma namorada, ou quando arruma um namorado e namorado tem medo de ser traído. Gotas, gotas, gotas. A vida só vai enchendo. Pressão da sociedade, tem que ter uma roupa legal, um carro legal. Aí vai o quê? Só enchendo. Só que chega um momento que a gota, já viu aquela expressão, né? Foi a gota d'água, ela bate aqui e começa a derramar para fora do copo. Quando derrama para fora do copo é a crise. Então, antes de chegar a esse ponto, vamos usar a TRG, que vai fazer um buraquinho aqui embaixo do copo e vai começar a tirar tudo que entrou. As gotinhas vai sair todas e não vai ter o problema da crise. Doutor Elias Souza, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Me convide mais vezes, senão eu vou falar que o pessoal não gostou de mim, não. Tá tão bom que a gente não está conseguindo encerrar, tá vendo? Não, vamos encerrar logo. Vamos encerrar. Até a próxima. Muito obrigado, Elias. Até mais. Valeu. Obrigada, Carlos. Obrigado. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.